Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio do Nascimento Pedro, sou analista de desenvolvimento de sistemas no ICI, Instituto das Cidades Inteligentes. Estarei falando com vocês hoje sobre a tecnologia da informação, a TI, sendo mais específico sobre o desenvolvimento de sistemas ou de software. Então eu gostaria de dar uma introdução para vocês sobre como entrar nesse mercado de trabalho. Lembrando que essa palestra faz parte do projeto Trilha Digital, que é uma parceria entre o ICI e a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, a DFP. Dando início, então, pessoal, eu gostaria de explicar para vocês por que o tema aqui é focado no desenvolvimento de sistemas. A tecnologia da informação é uma área muito vasta. Então, nós temos uma área focada em infraestrutura, onde a gente contempla a parte de banco de dados, parte de segurança da informação, parte de redes. Tem uma parte de qualidade, já focado para a área de software, parte de qualidade, parte de gestão. Então, neste momento, eu quero focar com vocês a parte de desenvolvimento de software. Então, essa vai ser o tema principal focado neste momento, ok? Falando brevemente aqui quem eu sou, quem é o Fábio, né? Passo aqui o meu currículo. Eu tenho uma formação em tecnologia, em análise e desenvolvimento de software, lá em 2005. Na sequência, me especializei em engenharia de software. Tempos depois, após adquirir uma certa experiência na área de desenvolvimento, eu fiz um MBA em gestão de projetos, me especializando na área de gestão. Posteriormente, fiz também uma certificação em estimativas de software. Esse daqui não é um curso, mas sim uma prova em que uma empresa certificadora comprova que você obtém os conhecimentos necessários para se tornar um especialista em uma determinada metodologia de estimativa. Essa que a empresa IFPUG me concedeu. Minha atuação profissional. Atualmente eu já estou no ICI há 18 anos. Comecei na área de teleatendimento, mas há 16 anos já eu tenho trabalhado na área de tecnologia da informação, na área de desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu atuo como analista de desenvolvimento de sistemas e também sou líder de equipe, dentro da empresa. Então, a gente tem uma equipe de sustentação e desenvolvimento de sistemas, a qual ali eu faço a liderança em torno ali de 10 pessoas, mais ou menos. Para quem não conhece o ICI, o ICI é uma organização sem fins lucrativos que investe seus resultados econômicos em qualificação profissional, pesquisas e ações de responsabilidade social. Agora, em 2021, o ICI fez 23 anos e desde 1998 atua em nível nacional no desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação e comunicação para a gestão pública. Agora sim, pessoal, vamos lá para nossa palestra. Não vamos perder o foco. Pessoal, então o nosso escopo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre uma visão geral, sobre o que é o desenvolvimento de software ou sistemas, como que está o mercado de trabalho, quais são as oportunidades que o mercado tem oferecido para quem trabalha nessa área. Para você que não começou ainda, como começar? Você gosta dessa área de desenvolvimento de sistemas, vê uma grande oportunidade na sua vida? Eu vou dar uma introdução aqui, como que você pode começar esse trabalho. Então, não é necessário muito esforço para você começar, isso que é importante, mas a gente vai falar melhor um pouquinho para frente. Vou falar um pouquinho também sobre o raciocínio lógico, que é uma das bases para o desenvolvimento,
de sistemas, né? Não só para o desenvolvimento de sistemas, né? Mas a gente vê sendo cobrado também em concursos. Então, é algo muito importante, não só para a área de trabalho, mas também para a vida como um todo. Vou falar sobre algumas linguagens de programação que, que existem no mercado atualmente e que você pode escolher para se especializar. Falar um pouquinho sobre programação estruturada e orientada a objetos. Então, existe uma diferença uma da outra e que tem grande importância também no processo de desenvolvimento de software. Por isso que eu achei bem interessante colocar como sendo um dos itens do nosso escopo de trabalho. Banco de dados. Banco de dados também, ele está mais ligado à parte de infraestrutura, mas o desenvolvedor tem que conhecer também a parte de banco de dados, pois faz parte do processo. Você não precisa saber a parte de arquitetura de banco, mas precisa saber como trabalhar com os dados que são mantidos dentro dessa estrutura. E para finalizar, né, eu coloquei aí algumas sugestões e dicas próprias ali que eu achei que seria bem interessante pontuar para finalizar essa apresentação e ajudar vocês que querem se colocar no mercado de trabalho e querem também entrar nessa área de desenvolvimento de sistemas, ou para quem já está, né, quer se aperfeiçoar e melhorar dentro desse mundo aí em que vivemos. Vamos para a nossa visão geral, para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento de sistemas e entender o que é. Basicamente, é a atividade de criar programas de computação. Ela pode ser executada por um desenvolvedor ou por um grupo de desenvolvedores. Quando em grupo, ela pode ser separada em subatividades, né, e as suas subatividades no final serem agrupadas, né, unificadas, tornando-se um único sistema, ou vários sistemas, né, em conformidade com o negócio solicitado pelo cliente. Os sistemas eles consistem essencialmente em um conjunto de códigos escritos em uma determinada linguagem de programação, certo? Então, a linguagem de programação ela é definida conforme o negócio, né, essencialmente, né, o negócio solicitado, né? Então, existem, por exemplo, softwares de banco, de bancos, né, que necessitam de linguagens de mais baixo nível, devido às suas complexidades, e existem sistemas de internet, de sistemas web, né, que são apenas gerenciadores de conteúdo, que podem ser utilizadas linguagens de mais alto níveis, né, mais fáceis de desenvolver. Então, isso varia conforme o negócio e conforme a necessidade. E o programador, ele é o profissional que escreve esse código. Então, ele vai ter que conhecer a linguagem de programação conforme a área de atuação que ele estiver trabalhando. Ao lado ali eu coloquei uma imagem de um trecho de código simples, que é um método de ordenação chamado Quicksort. Basicamente ele faz uma ordenação numérica de uma lista de valores. É bem importante, então, que o programador saiba, né, métodos de ordenação, existem vários, e compreenda, né, o que esse método de ordenação faz. Então, é um texto de código, né, estruturado, e o programador precisa compreender o que esse código está fazendo e também precisa saber fazer para transformar a funcionalidade que o usuário necessita em trecho de código.
Continuando, então, aqui, é importante também que o desenvolvedor ele saiba que o processo de desenvolvimento não compreende somente em desenvolver o código. Ele precisa saber que existem outras atividades, né, para que o processo se torne completo. Então, não basta eu sair codificando, né, e o sistema estará completo. Então, a gente tem que respeitar as outras atividades de análise, de uma boa especificação, porque isso vai determinar, né, a qualidade de um software, se ele vai ter as especificações que o cliente realmente necessita. Então, esse é um documento que o desenvolvedor vai receber e, através dele, ele vai transformar essas funcionalidades descritas na especificação em código-fonte. Então, é um documento muito importante. Então, qualquer desenvolvedor precisa, né, ou elaborar esse documento ou receber esse documento elaborado para que tenha condições de dar sequência ao processo de desenvolvimento. Antes de iniciar a construção de um sistema, ele precisa montar uma arquitetura para que possa desenvolver esse sistema, né? Então ele precisa saber se o sistema ele pode ser um sistema web, se ele precisa ser um sistema desktop, devido a algumas restrições, como integração com hardwares, leitoras de cartão, impressora, precisa, por exemplo, estar na internet, então ele precisa ser um sistema web, dependendo da situação. O que mais? Esse é o fator essencial na parte de arquitetura, né? Conforme essa arquitetura, você vai poder dar continuidade no seu projeto, né? E depois de desenvolvido o seu trabalho, né, de desenvolvimento, você vai encaminhar para a equipe de testes, né? Então, o próprio programador faz o seu teste, seu teste antes de entregar qualquer funcionalidade, mas é importante também que um tester externo faça uma bateria de testes seguindo também uma metodologia de teste, né, para aí na sequência a gente passar para uma homologação de um cliente. Então o cliente vai homologar considerando já que o sistema está testado e apenas vai verificar se as regras implementadas condizem com o negócio que ele necessita, né? Então, se o analista de sistemas ele conseguiu abstrair, né, as especificações levantadas, né, para poder passar para a equipe de desenvolvimento corretamente, né, e homologado, o sistema vai ficar pronto para ser implantado. E tudo isso que eu estou falando, né, todas essas atividades, elas ocorrem dentro de um ciclo de vida, né, de desenvolvimento de software. Então, o ciclo de vida, ele existem metodologias também, né, que definem o ciclo de vida de um projeto, mas basicamente ele tem uma fase de iniciação, né, uma fase de construção, né, uma fase de requisitos, de projeto de implantação. São várias fases que podem estar sobrepostas conforme a metodologia utilizada. Mas é importante que as atividades que aqui eu falei estejam dentro dessas fases do ciclo de vida do projeto. Eu gostaria de estar falando com vocês agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho e as oportunidades na área de desenvolvimento de sistemas. Já é notável, né, por todos, acredito,
que a área de TI tem crescido muito nos últimos anos, né? A gente tem observado isso através de vários meios aí, né? Então, o crescente uso de smartphones, né, onde a gente tem instalado vários aplicativos, o uso de de mídias sociais, redes sociais, né, Facebook, Instagram, entre outros. Agora com a pandemia, o uso de aplicativos de videoconferência, a internet também tem trazido vários benefícios para a população, entre eles serviços, né, pela internet, serviços que há muito tempo atrás eram muito burocráticos e hoje, através da internet, se tornaram muito mais eficientes e que ajudam, né, na gestão de tempo das pessoas, né, que não precisam se deslocar até um determinado local. E com isso, a gente pode verificar que muitas vagas de TI estão sendo abertas para suprir toda essa demanda, né, de TI. Então, uma pesquisa realizada pela Brascom, ela mostra que 70 mil vagas de TI por ano estão sendo abertas. Essa é uma proporção aí de 2018 a 2024, certo? Apesar da pandemia, em 2020 teve uma baixa nessa média, mas acredita-se que será compensada nos próximos anos, onde nós teremos um aumento mais significativo ainda quanto à abertura dessas vagas. Por outro lado, nós temos menos profissionais se tornando capacitados para essas vagas, né? Então, pela pesquisa, das 70 mil vagas abertas, apenas 46 mil profissionais são formados e estão capacitados para atender essas vagas. Então, o que a gente apresenta aqui? Né? Que fica claro que existem mais vagas do que profissionais se formando, né, e se tornando capacitados para atender essas vagas, né? Então, no próprio Instituto das Cidades Inteligentes, a gente está tendo muitas dificuldades em preencher vagas devido à falta de capacitação dos profissionais, né? Então, é um mercado que tem oferecido salários bem acima de outras áreas, né? E a gente sofre essa escassez de profissionais. Então, eu mostro aqui essa oportunidade para quem gosta, quem tem interesse em estar trabalhando com a gente, né, e que continue, né, ouvindo essa palestra aqui, que eu estarei dando algumas dicas aqui de como começar a entrar nesse meio, né, nesse mundo aqui do desenvolvimento de sistemas. E agora, quem quer começar a trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas? Precisa se matricular em uma escola de ensino superior? Ou precisa concluir o ensino superior indo mais além? É claro que o ensino superior ele é um diferencial para as empresas. Por quê? Porque o ensino superior não te prepara apenas para se tornar um desenvolvedor, né? O ensino superior ele te mostra o, um leque grande de áreas, né, para você atuar, né, te dando introduções sobre várias áreas, mas não te prepara para ser um especialista, né, em um determinado assunto, né? Você se torna um profissional capacitado para iniciar, né, na área, e dali em diante você precisa se especializar em determinado assunto. Por isso até que existem as especializações. Mas você, nesse momento, você quer entrar na área de desenvolvimento de sistemas,
né, em uma empresa, ou até você mesmo é algum empreendedor, né, tem alguma ideia de alguma coisa que você quer desenvolver, quer abrir uma startup, né? Existem startup, que é o conceito de novas ideias. Então, você pode procurar cursos técnicos e profissionalizantes e também buscar certificações. E o que seriam essas certificações? Certificações são provas que comprovam que você domina determinado assunto. Então você faz um curso, né, se especializando em um assunto, né, você tendo aqui uma linguagem de programação, por exemplo, né, e faz uma prova certificando que você domina aquele assunto estudado. Então, as empresas também têm valorizado muito isso. Então, eu deixo aqui também mais uma opção para você que quer entrar no mercado, está indo em busca, né, de novos estudos e, através desses estudos, concluindo em certificações. Pessoal, agora vamos lá. Eu quero se tornar um programador ou um desenvolvedor de sistemas, né? Qual que é a base para começar? Primeiramente, é essencial que você desenvolva o teu raciocínio. Não adianta você sair programando, buscando uma linguagem de programação, se o seu raciocínio não esteja bem desenvolvido. E o que é esse raciocínio? É o raciocínio lógico, inicialmente, né? Então você tem que ter um raciocínio lógico bem desenvolvido e posteriormente, né, a lógica de programação. Né? Então, o que é o raciocínio lógico? Ele é uma organização ou estruturação de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver um problema. Né? Então, esse raciocínio ele é muito importante porque nos permite, principalmente, resolver problemas práticos do nosso dia a dia. Né? Então, os programas são solicitados devido aos problemas que clientes, né, ou usuários, como a gente chama, possuem. Né? Que se eles não tivessem nenhum problema, tivesse tudo certinho, eles não pediriam, né, programas ou sistemas de computador. Então é preciso a gente desenvolver esse raciocínio lógico para que a gente possa auxiliar nosso cliente a resolver da melhor forma possível esses problemas que ele possui. Né? Então, existe o raciocínio lógico matemático, né, que é baseado mais em cálculos, né, isso a gente aprende muito na escola, né, é exercitado isso muito em escola também e cobrado até em concursos públicos, né, e é muito importante. E por que isso acontece? Né? Porque isso é muito importante é, para o mercado e para a população economicamente ativa, ela saiba resolver problemas, ou pelo menos selecionar bem os caminhos através dos quais essa adversidade ela possa ser solucionada. Por isso eu coloquei um exemplo ali, uma imagem ali com o cérebro com vários pontos ligados, né? Então, o raciocínio lógico reflete a ligação desses pontos, né? Então, você tem que estar com esses pontos bem ligados para você poder chegar à solução dos problemas. E também convertê-los posteriormente em programação. Por isso que a gente utiliza depois a lógica de programação. Após
problemas resolvidos, né, logicamente resolvidos, eles têm que ser transformados também, convertidos logicamente em programação. Pessoal, vamos lá então falar sobre as linguagens de programação. Existem várias linguagens de programação que podem ser utilizadas, né? Então a gente tem as linguagens que são de mais baixo nível e as linguagens de mais alto nível. O que diferenciam essas linguagens? As linguagens de baixo nível, elas são mais próximas à linguagem de máquina. Onde são geralmente encontradas elas? Dentro da própria máquina, né? Por exemplo, o Windows é um sistema operacional que conversa diretamente com o hardware que é o computador, né? Um outro exemplo fácil, a gente tem aquelas máquinas lá de cartão, de débito, crédito, né? Geralmente também é uma linguagem de baixo nível que está lá, uma linguagem C, que vai ler ali o cartão, vai recuperar a tua senha e vai enviar os teus dados para uma via internet ou via computador mesmo, via integração via cabo, né? Vai mandar para um outro servidor que vai estar processando esses dados, ok? E as linguagens mais alto nível são as linguagens mais próximas ao ser humano, né? Então, são linguagens que é fácil do ser humano olhar e entender o que está escrito. As linguagens são geralmente escritas em inglês, né? Então, um bom domínio de inglês é fundamental para um desenvolvedor, né? E facilmente você entende o que está escrito. Então, essas são as diferenças essenciais. Ainda sobre linguagens de programação, eu não gostaria de estar falando aqui qual é melhor, qual não é, porque varia, como falei anteriormente, do negócio, né, a ser implementado e também dos recursos que você gostaria de utilizar dentro de cada linguagem. Existem linguagens de código aberto, que a gente chama, que você pode contribuir dentro da própria linguagem, né? Existem linguagens como o ASP.NET, que te oferece uma gama de recursos prontos já para você utilizar, acelerando o seu desenvolvimento. Existe Java, que também te oferece, também sendo uma linguagem de código aberto, te oferece grande performance, né? E a C, como eu falei também, é uma linguagem de baixo nível para você que quer desenvolver dentro de algum hardware. Então, eu deixo aberto aqui para que vocês possam estudar, né? E escolher aqui uma linguagem para se especializar. Quando a gente fala em programação, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da programação estruturada e orientada a objetos, né? Então, uma das primeiras coisas quando te perguntam sobre programação é se você sabe programação orientada a objetos, né? Por que isso? Porque a programação orientada a objetos te dá menos manutenção, né? Te possibilita desenvolver em menos tempo funcionalidades, porque elas podem ser reaproveitadas, e te dá um modelo também que pode já vir da análise e você apenas implementar aquilo que o analista já pensou, né, na questão
desses objetos de sistema. A programação estruturada, ela consiste basicamente numa sequência de códigos, né? Então, ela é uma programação simples, onde você abre um código, apenas coloca uma sequência de código, né? Pode colocar dentro dessa sequência algumas decisões, né? Se o código vai para o lado B, se vai para o lado se vai para o lado A, lado B, né? Ou pode colocar iterações, que são repetições, né? Por exemplo, fazendo uma repetição, digamos, colocando para a vida real, a gente tem o período do dia, manhã, tarde e noite. A gente poderia fazer uma repetição, né, de código ali, né? Se o período, né, ou enquanto o período não for igual à noite, então não me mostre a lua. Esse é um exemplo bem simples e hipotético, né? Mas para representar mais ou menos o que é uma iteração. Mas a programação estruturada em si, ela é uma sequência de código. Já orientada a objetos, ela é muito mais complexa, né? Então, o programador que conhece a orientação a objetos, conhece uma programação que envolve, né, um objeto, que é um elemento de código, mas também de negócio, né? E o que seria esse elemento de negócio? Por exemplo, também, hipotético, o usuário, o usuário do sistema, ou o cliente, né? O cliente, ele poderia ser um objeto dentro do sistema. Porque o cliente, ele possui um endereço, ele possui um sexo, possui um nome, possui um número de identidade, ou CPF, ou seja, possui vários atributos que a gente pode identificá-lo, né? Sendo assim, né, o analista de negócio já pode fazer esse levantamento dessa classe, cliente, e o programador já recebe essa classe já identificada. Então ele vai codificar essa classe já identificando quais são esses atributos do cliente que ele vai precisar utilizar e vai colocar isso em linguagem de programação, né? Transformando isso como sendo um objeto que vai ser utilizado depois, né, na programação para que ele possa, como objeto, receber valores, né? Então ele pode ser uma pessoa com com nome A ou B, ele pode ter o sexo também A ou B, ele pode morar no endereço X ou Y. Então, essas variações de valores, né, que são atreladas ao objeto. Então, é muito importante também conhecer essas informações. E o que seria de um programador se ele não conhecer banco de dados? É claro que um programador ele não precisa ser um especialista em banco de dados, né? Para isso a gente possui DBAs, né, que são especialistas em banco de dados. Mas os DBAs que a gente chama, que são os especialistas, eles são mais focados na infraestrutura do banco, né? Em manter aquela estrutura de banco de dados disponível, né, em primeiro lugar, acessível, customizada, né, com uma velocidade que esteja em um ambiente rápido, né? Então ele vai fazer todo esse monitoramento de infraestrutura. Já o programador precisa saber
quando recebe informações de um sistema, onde guardar essas informações e como guardar, né? Então, existe os bancos relacionais. Eu coloquei alguns exemplos ali, né, de PostgreSQL, que é um banco aberto, uma SQL também, que é um banco aberto. Aí a gente já tem os bancos que a gente precisa de licença. O Oracle, o SQL Server. Então, eles são licenciados porque essas empresas, a Microsoft ou a Oracle, eles dão todo o suporte de infraestrutura, né, e também oferece também uma robustez maior, né, conforme a carga de dados que você precisa inserir nessa base de dados, né? Então, a gente tem outros bancos mais simples que, que podem ser utilizados, né? Uma SQL, o Postgres, que também é um banco que suporta, né, bastante carga de dados, que também não pode ser menosprezado quanto aos concorrentes, né? Apesar de não precisar de uma licença. E do outro lado, a gente tem os NoSQL, que são bancos de dados que são basicamente bancos mais simples, né, que gravam dados em formato textos. Então, se você precisa de uma aplicação que guarde muitos dados, né, uma base muito robusta, então a gente não recomenda essas bases no SQL. Mas vocês precisam, no geral, o que um desenvolvedor precisa saber? O SQL ANSI, que é o que a gente chama SQL ANSI, que é um padrão para todas as linguagens SQL, né? Que é o que? Fazer uma consulta de banco de dados, inserir dados em um banco de dados, alterar dados, e assim por diante. Existem alguns códigos, né, também de programação, alguns códigos de programação para banco de dados, né? O SQL ANSI define um padrão, mas é claro que cada banco de dados tem as suas especificidades, né? Então fica aqui também alguns bancos para que vocês possam estudar. Pessoal, e para finalizar, eu deixo aqui algumas sugestões e dicas. Essas sugestões e dicas não têm, né, perfil científico, nem acadêmico, são alguns itens que eu achei que seria de valor para quem estiver assistindo essa palestra e que pode ajudar na vida dessa pessoa, né? Tanto para entrar na área de desenvolvimento de sistemas, quanto se aperfeiçoar profissionalmente. Então, o primeiro item aqui, aprofunde-se e exercite o raciocínio lógico. O raciocínio lógico vai te ajudar não apenas a se tornar um bom programador, né, tendo uma boa lógica de programação, mas vai te ajudar a se sair bem em uma entrevista de emprego, né, e também crescer na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, né, pois vai estar te ajudando a tomar as melhores decisões possíveis. Então, é muito importante você conseguir ter o melhor, né, do raciocínio lógico dentro de você, né? Pode te ajudar a equilibrar suas finanças, né? Tudo isso tendo um bom raciocínio lógico, né, para você tomar suas melhores decisões. O segundo item, escolher uma linguagem de programação deve ser realizada, né, com base na área de atuação que melhor
te dará prazer e te motivará. Não adianta você escolher uma linguagem de programação porque está sendo muito bem paga, mas que você não tem prazer naquilo que você vai fazer. Então, o que você fizer sem prazer, você não vai fazer bem feito. Terceiro item. Após você ter escolhido essa linguagem de programação, se especialize nela. Dê o seu máximo para se tornar o melhor naquilo que você escolheu. Né? Basicamente, é o que diz o último item. Né? Na TI, não procure saber tudo, né? Mas saiba bem aquilo que decidiu aprender. Então, esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Para finalizar, pessoal, junte-se ao time do ICI. Né? O ICI tem o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar as cidades. Né? Temos nosso site aqui de vagas, que é o ici.gup.io. Lá constam todas as vagas em aberto. Né? Se não tiver a vaga que você procura no momento, você pode se cadastrar no nosso banco de talentos. Né? Ou sempre estar consultando também as vagas que o ICI vem disponibilizando lá. Né? Prepare seu currículo, faça curso, se profissionalize, né? E tendo uma vaga em que encaixe o seu perfil, com certeza nós chamaremos para estarmos conversando futuramente. Então foi um prazer, né, apresentar essa palestra para vocês. Espero que tenha sido útil na vida de vocês, né? E até breve. Muito obrigado.